Fala, guapos! Oi, gente! O mundo está em festa. Hoje terá início a Copa do Mundo. São 28 dias da festa do futebol a cada 4 anos, que faz milhares de pessoas sonharem e se unirem por uma nação. As pessoas se preparam, pintam ruas, as enfeitam, compram camisas para demonstrar o seu amor pela pátria. Compram fogos para soltar no momento que iniciam as partidas, quando sai gol e quando se confirma a vitória. É festa, é tudo bem bonito, verdade? Isso depende de como olhamos. E quem não lembra dos milhões desviados no Brasil? Dos milhões de pessoas que morreram por falta de hospitais ou de produtos hospitalares, que foram simplesmente trocados por 28 dias de festas para a corte. Uma senhora de 75 anos que ficou 36 horas numa maca, jogada lá no corredor do hospital. E o resultado disso, claro que é esperado, né? Aquela velha história da tragédia anunciada. A dona Alberides, infelizmente, não resistiu às complicações. Isso nos mostra como a história é cíclica, como tudo volta a acontecer em cada século, com uma roupagem diferente. Com a política do pão e circo que tinha como objetivo o apaziguamento da população de Roma, na sua maioria da plebe, através de promoção de grandes banquetes, festas e eventos esportivos e artísticos, assim como subsídios de alimentos, distribuição de pães e trigo. É uma história bem conhecida da gente, né? Viu? Só mudou o cenário. Assim como acontecia em Roma, no Brasil e em vários outros lugares, agora estamos vivenciando isso outra vez. Mas antes de falarmos do Mundial do Catar, vamos ao início de tudo. Há 12 anos atrás, em 2 de dezembro de 2010, o então presidente da FIFA, Joseph Blatter, anunciou qual seria o país sede da Copa do Mundo de 2022. E, para surpresa de muita gente, o país era o pequeno Catar. Com apenas 11.437 km², é um país menor que o Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Para que a gente tenha uma ideia, quem quiser atravessar o Catar de carro vai percorrer 211 quilômetros em apenas 2 horas e meia. Só isso. Mas o fato de o Catar ser um país pequeno não foi o que causou o choque com a escolha do país sede da Copa do Mundo, mas sim outros fatores, como o fato de o Catar desbancar candidatos como Austrália, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. E também o fato de que o Catar tem uma cultura muito diferente da cultura ocidental, e escolher esse país era assumir um risco desnecessário. Mas foi tomada a decisão e o Catar foi anunciado como país sede para a Copa de 2022. Nesse momento, os únicos que saltaram felizes de suas cadeiras foram os integrantes da família Al Thani, que são os amos e senhores do Catar. Esse pequeno território que está no Golfo Pérsico e possui apenas uma fronteira terrestre. Essa leva diretamente para a Arábia Saudita, país que, por sinal, não tem uma situação nada amigável com o vizinho Catar. O Catar se encontra sobre a terceira maior reserva de gás natural do mundo e a 14ª de petróleo. Tem uma população de 250 mil catares e 2.750.000 trabalhadores imigrantes. Sim, 80% da população desse país é de estrangeiros, o que representa 95% de seus trabalhadores. No Catar, a palavra democracia é apenas uma brincadeira ou sonho de milhares de pessoas. Ali, quem dita as regras desde o século XIX é a família real Al Thani e o sheik Tamim bin Hamad, que tem 42 filhos e 3 esposas. Seu patrimônio está em torno de 350 mil milhões de dólares. Eles demonstram o poder do seu império construindo prédios impressionantes, oásis em meio ao deserto e comprando diversos clubes de futebol pelo mundo. Um exemplo, o PSG de Neymar, Messi e Mbappé. Porém, isso não é bastante para uma família tão poderosa e eles tiveram a ideia de comprar o Mundial de Futebol. Foi assim que eles começaram a se articular dos bastidores para diminuir a concorrência e também para conseguir votos
em troca de alguns milhões. Bom, gente, e depois de toda a parte burocrática, a realeza catarí teve que se apressar para construir os estádios. E com a honra de ser o primeiro país do Oriente Médio a sediar uma edição da Copa do Mundo de futebol masculino, o Catar construiu 7 novos estádios, que se unirão ao Estádio Internacional Khalifa para receber as partidas da competição. E essa organização será a mais cara da história de todas as Copas. E um fato curioso é que terá o primeiro estádio desmontável da competição. Esse estádio desmontável se chama 974, em referência à quantidade de containers utilizado para montar ele. E depois do Mundial, o 974 vai deixar de existir. E o principal plano é doar e enviar suas partes a algum país em desenvolvimento, para que outros estádios também sejam construídos da mesma forma. É um bonito gesto, né? Porém, o problema aqui foi que para construir os estádios, hotéis, estradas, aeroportos, centros comerciais, etc, para tanta infraestrutura foi preciso muita mão de obra, porém, mão de obra muito barata. E aí, gente, é que entram os imigrantes, porque eles buscam essa mão de obra em outros países, se aproveitando da necessidade de muitas pessoas de outros países. Uma observação aqui é que isso também acontece em vários outros países que sabem que existem imigrantes irregulares e não tomam uma atitude de regularização ou expulsão, assim perpetuando um trabalho ilegal com condições desrespeitosas e salários muito abaixo do mínimo praticado pelo país. Para entender como funciona essa perpetuação do trabalho escravo, basta procurar no YouTube quantas pessoas trabalham e não recebem no final do mês, apenas por serem imigrantes. Porque essa situação dá poder aos patrões de manipular um pouco a situação, ou muito. Isso acontece no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, aqui na Espanha. Como falamos da política do pão e circo no começo do vídeo, tudo o que aconteceu na história volta a acontecer com uma roupagem nova. Estes imigrantes eles foram levados para o Catar num sistema de emprego que se chama kafala. É um nome bem diferente, né, para um problema que já vem de muito tempo, que é a escravidão. Nesse sistema de patrocínio, o trabalhador ele fica totalmente dependente do empregador. E eles não podem sair desse emprego ou mudar dele, ou deixar o país, sem o consentimento do empregador. Já que uma das primeiras coisas que os empregadores fazem no momento que os contratam é tomar o passaporte dos empregados. É muito comum nesse sistema as pessoas trabalharem sem receber, sofrerem maus tratos, verbais e muitas vezes até físicos. Essa lei escravizadora não é só do Catar, mas sim dos países do Golfo, Jordânia e Líbano. Para que a gente tenha uma ideia, um estudo de 2003 da Human Rights Watch alertou que mais trabalhadoras domésticas imigrantes estavam morrendo no Líbano numa taxa de mais de uma por semana, devido ao suicídio ou tentativa de fuga delas. E esse foi o maior absurdo da Copa, pois esse sistema de contratação de imigrantes já existia há mais de 50 anos atrás. E era óbvio que ele seria utilizado nos preparativos para receber a competição. Existem relatos de pessoas trabalhando até 18 horas por dia sem direito à folga, dormindo em quartos pequenos e sujos. Tudo isso pegando peso abaixo de temperaturas que iam de 30 a 50 graus na sombra, para receber em torno de 57 cêntimos de dólar por hora. Esse homem perdeu os cabelos. A família perdeu um filho. Eles são do Nepal, país no sul da Ásia. Segundo reportagem do jornal inglês The Guardian, fazem parte de um grupo de centenas de trabalhadores seduzidos por promessas de ótimos empregos na construção civil no Catar. Mas no país, um dos mais ricos do mundo, encontraram uma realidade totalmente diferente. Às vezes eu não tinha água, roupas ou comida e tive que fugir, disse esse homem. Nesse alojamento, centenas de trabalhadores dividem 2 cozinhas e poucos banheiros. Eu tenho muitas dívidas e não tenho escolha. Tenho que ficar aqui para pagar o que devo, conta o trabalhador.
Casos como o do adolescente de 16 anos entregue morto à família se tornaram comuns. Desde 2010, no Catar, morreram uma média de 12 trabalhadores por semana, somando um total de 6.751 trabalhadores imigrantes que morreram para que outras pessoas possam viver a festa do futebol. Assim como no começo do vídeo falamos de Roma, onde os gladiadores também morriam para que algumas pessoas pudessem desfrutar daquele espetáculo de sangue. Isso sem contar os trabalhadores do Quênia e Filipinas, países que não têm registro migratório. A cifra de mortos informada por matérias do The Guardian, BBC e da Anistia Internacional são as seguintes. Esta lista também não inclui Quênia e Filipinas. Da Índia, 2.711 mortos. Nepal, 1.141. Bangladesh, 1.018. Paquistão, 824. Síria, 557. Sem incluir esses dois países, somam um total de 7.150 mortos. Assim foram construídos 7 estádios incríveis, além de reformar um, todos próximos um do outro, tornando capaz a visitação de todos em menos de um dia. Uma comodidade e luxo essencial, a custo baixo de vida de imigrantes sem valor para a corte, mas que tinham depositadas em si a esperança de tantas pessoas que, ao invés de receber o dinheiro prometido pelo trabalho, na fantástica Copa do Mundo, receberam a notícia da morte de um ente querido. Além de todo esse lado escuro da organização desse Mundial, o Catar também representa uma afronta à liberdade das mulheres e movimentos LGBT, já que nesse país as mulheres não têm liberdade para se vestir ou se expressar como bem desejarem, além de não poder praticar nenhum tipo de esporte. No Catar, as mulheres têm meia liberdade, já que para tudo elas precisam de uma autorização do marido ou de um homem responsável. Foi lá no Catar, agora em 19 de fevereiro de 2022, que a repórter mexicana Paola Schietecati, que trabalhava no comitê organizador da Copa do Mundo, recebeu uma condenação de 100 chicotadas e 7 anos de prisão por denunciar um homem colombiano que havia invadido seu apartamento em Doha e a violado. O homem, por sua vez, falou que a mulher tinha um relacionamento com ele e por isso a acusação se voltou para a mulher e a culparam por manter relação sexual sem ser casada. Com o apoio do comitê organizador da Copa, mesmo condenada, Paola conseguiu deixar o país e voltar para o México. Ela pediu demissão e expôs o caso nas redes sociais e publicou foto das agressões, compartilhou a punição que recebeu e o episódio ganhou uma enorme repercussão internacional. Com o olhar da imprensa estrangeira sobre o caso, Paola recorreu da condenação e teve uma notícia animadora. No início do mês de abril, a Justiça do Catar decidiu devolver a acusação para a Procuradoria, indicando o arquivamento do caso. Os procuradores agora decidem se arquivam ou se fazem uma nova denúncia. O acusado da agressão, por sua vez, não foi alvo do processo e sequer foi investigado. Além de tudo isso acontecendo, o clima do Catar não ajudará em nada os turistas e ao longo dos 30 dias de festa, as usinas catares estarão trabalhando a todo vapor para manter o ar-condicionado nos 8 estádios, nos hotéis, nos centros turísticos e comerciais, jogando no ar fumaça contaminante equivalente ao escape de 10.000 carros sem filtro por hora, enquanto o planeta passa por graves problemas com seu clima. Mas isso não é tudo. Ainda existe uma ameaça presente sobre o Catar, a possibilidade de atentados terroristas por parte de muçulmanos, já que a família Al-Thani financiou facções terroristas na Síria, Iraque, Afeganistão, Líbia. E nesse último, eles financiaram os terroristas que assassinaram o líder africano Muammar Gaddafi em outubro de 2012. O que pode ser motivo suficiente para estragar a festa da realeza catária. E aqui na Europa falam que esse é o Mundial da Vergonha, o que na nossa opinião é verdade, porque assim como já foi utilizado no passado em outros países, tudo está feito para enriquecer mais aquelas pessoas que já têm poder em troca do sofrimento de outras pessoas. E pensar que tudo isso poderia ter sido evitado, essas mortes, esse choque cultural, apenas tendo um pouco mais de prudência na hora da escolha do país sede.
Mas nos conta aqui abaixo o que você acha de tudo isso que está vindo à tona com esse Mundial. Você também acredita que deveriam ter escolhido outro país ou não? A escolha do Catar foi ótima e deve ser assim. Então, gente, ficamos por aqui. Tchau, tchau e até a próxima. Até mais, boa poxa.